Olá pessoal, meu nome é Douglas, estou aqui nas instalações do Sebrae Santa Catarina e convido você a assistir os melhores momentos da nossa webinar sobre desmitificando a internacionalização. Sejam todos muito bem-vindos. Falando da Nato Palme, a gente participou em 2013 do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Inclusive, foi uma parceria com o Sebrae que a gente fez essa matéria. Foi na empresa sobre a nossa produção, os nossos produtos, inclusive o nosso patê de palmito, que foi um produto que a gente acabado de lançar e passou na Globo News, nos Estados Unidos, e um brasileiro, que tem uma empresa lá, entrou em contato com a gente, interessado em representar o nosso produto lá nos Estados Unidos. Com aquela empresa, a gente acabou não fechando o negócio, mas despertou esse interesse na exportação, né? A gente viu que nosso produto tinha chances de atingir outro mercado. Acabou que eu entrei na empresa, na época, né, em 2013 não trabalhava lá, então eu entrei na empresa, eu sempre tive um gosto muito grande por viagens e por essa área internacional, então eu fui me especializar, fiz um MBA na área e comecei a tentar buscar esse mercado americano. Um pouco tempo depois surgiu o Exporta SC do Sebrae e aí abriu as portas para a gente conseguir realmente chegar nos Estados Unidos. Na época, quando começou o Exporta, a gente já tinha a embalagem em inglês, até já tinha cliente no mercado, mas era uma venda muito pontual, muito pequena, com dificuldade de crescimento. Então, com as viagens técnicas que o programa, né, o projeto nos proporcionou, a gente conseguiu entender como é que funciona o mercado americano, conseguiu readaptar algumas coisas das embalagens que a gente precisava e voltar de novo para os Estados Unidos para vender. A gente conseguiu, daí então, um resultado bem interessante. Hoje a gente já vende para os Estados Unidos e está gradativamente crescendo com o volume de vendas. E o que eu consegui perceber, aí nesses 3 anos que basicamente eu estou operando no mercado externo, é que é necessário ter uma dedicação e uma vontade muito grande do empreendedor para fazer dar certo. Porque é trabalhoso, você tem que viajar várias vezes, tem que visitar o cliente, apresentar o produto. Hoje, o que eu recomendo é realmente vá atrás pessoalmente, corra e acredite no seu produto e venda ele. É interessante esse tipo de depoimento porque isso desmitifica essa questão da micro e pequena empresa. A Paola não falou, mas eles são ainda uma pequena empresa, né, enquadrada no Simples Nacional. Então não se trata aqui de grandes organizações com grandes estruturas. Então a Paola tem a mesma dificuldade que você que está nos ouvindo aí também tem. Só que ela acreditou no sonho dela, buscou ajuda e hoje ela está com o produto dela sendo negociado nos Estados Unidos. Logicamente que é um prazer estar na companhia de vocês, né, tanto da PEX, quanto do SIM, quanto de uma empresa pequena que conseguiu dar o próximo passo. Isso já é o somatório, essa empresa na verdade é o somatório de todas essas forças que a gente vem demandando. Bom, com relação a Daniela, toda micro e pequena empresa, né, ela tem algumas restrições no primeiro momento quando entrar, que é relacionado à forma, que nada está mais intrínseco do que o processo de liberação. Então isso é muito natural, é o processo, é a parte do grande gargalo de toda empresa, mas assim, naturalmente uma empresa, né, constituída no Brasil, ela pode fazer uma exportação, tá? No caso de pequenas montas, né, mesmo sendo MEI. Mesmo sendo MEI, ela pode fazer um processo de liberação. No caso dela, nesse caso em específico, que é pequena monta, no caso, a gente tem uma ferramenta que é de fácil acesso até, que todos conhecem, que é através dos correios, que é o Exporta Fácil, né? Então, até $50 mil a pessoa consegue fazer uma exportação, sem ter grandes dificuldades. Então, quer dizer, Daniela, você pode procurar os correios e dizer que você quer exportar seu produto, ou seja, quer mandar seu produto para qualquer parte do mundo por meio do Exporta Fácil. Exatamente. E aí ela tem algum tributo, algum imposto? Como é que ela trabalha isso? Não, a exportação, na verdade, existe é um benefício, na verdade, né? Toda empresa que exporta, né, ela, dependendo do enquadramento dela, logicamente, né, e é importante que a nota fiscal dela contenha um self-OP, que a gente chama, que é a natureza fiscal, para a exportação, ela consegue ter a isenção, né, dos tributos que seriam incidentes numa venda interna. Então, ela acaba não ocorrendo imposto. Agora, também vale lembrar que existe um imposto, que é o imposto sobre o lucro, né, IRPJ, CSLL, que é cobrado em média 3% sobre o valor total da nota que é emitida com esse self-OP de exportação. Okay. Isso é importante salientar. Ok.
Obrigado, Douglas. Aproveitando o nosso especialista aqui, o Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta que vem lá do Fernando Carvalho. O Fernando, ele disse que é proprietário de uma empresa que faz pão de queijo artesanal. E ele quer saber o seguinte, o que todo mundo quer saber, Alexandre, quais são os primeiros passos para ele conseguir exportar o produto dele? Por onde que ele começa? Então, primeiramente, queria agradecer a possibilidade de estar participando aqui com todos os membros aqui do webinar. Queria agradecer ao Sebrae e parabenizar pela iniciativa. Acho que é muito importante esse tipo de ação. E respondendo a pergunta, então, como que é o nome dele? É o Fernando Carvalho. Fernando Carvalho. Então, Fernando, tem uma empresa que produz pão de queijo. Eu acho que a gente tem que começar a entender e perceber o que você vai exportar efetivamente, né? Porque o pão de queijo, ele é um produto que tem determinadas características. Ele pode ser exportado em diversas formas, pode ser exportado o pão de queijo pronto, pode ser exportado o pão de queijo, a massa que faz o pão de queijo ou a farinha que faz o pão de queijo. Então ele tem que primeiro determinar qual que é a forma. A gente acompanha algumas empresas já que fazem esse tipo de exportação. Comumente se exporta já o pão de queijo com a massa pronta, já no formato do bolinho. O primeiro passo, eu diria que é você identificar, então, o que você vai exportar. Depois você tem que entender quanto que isso custaria em termos de adequações internas que você tem que fazer, do ponto de vista de produção, se você tem produção ociosa, se tem capacidade produtiva para fazer isso. Você tem que entender qual é o tipo de embalagem e qual é o tempo de validade que o teu produto vai ter no formato que você escolheu. Tendo essas definições, é importante também entender para que mercado e que tipo de cliente pode ter interesse no seu produto, né? Então, o outro passo seria identificar para onde exportar, né? Então, identificar o mercado, identificar quais são as vias que você vai enviar para esse mercado, porque vamos dizer assim, se você vai enviar para o mercado ou vai vender para o mercado que está próximo, você tem possibilidade e tem que avaliar isso em função da validade do seu produto. Se você vai enviar para um mercado mais distante da sua base, você também tem que avaliar formas de como você vai fazer para viabilizar isso. A gente tem algumas experiências que empresas fazem cooperações com outras empresas que transportam produtos ou vendem, por exemplo, sorvetes, e a empresa de pão de queijo faz uma parceria com ela e aproveita o mesmo tipo de transporte, já que é refrigerado, menos 10 graus, tem que fazer esse tipo de transporte, de logística, fazem parcerias para aproveitar o frete. Mas quando eu estava falando, é importante identificar, então, o cliente lá fora. O produto pão de queijo hoje está sendo, ainda não é tão conhecido lá fora, mas já está sendo bastante difundido. A gente tem empresas exportando para os Estados Unidos e para outros países aqui da América Latina, mas é importante você ter algum tipo de diversificação, ter algum tipo de diferenciação no seu produto. Isso facilita a você, de alguma forma, poder agregar valor e se diferenciar, seja em termos de qualidade da tua matéria-prima, seja em tipo de produto que é utilizado, ou formato, ou, enfim, tem que definir algumas coisas que vão lhe ajudar a obter aí interesse para definir quais são as propostas que você vai oferecer como diferencial e fazer com que conquiste clientes lá fora. E aí depois o fato é ir buscar identificar potenciais clientes que tenham interesse de comprar o seu produto. Aí entra já nas questões que a Tatiane já comentou, fazer uma pesquisa de mercado, o próprio exemplo que a gente teve aqui, ir até o mercado, conhecer os lugares onde seriam consumidos os seus produtos, se possível levar amostras, visitar feiras, participar de ações de promoção que façam com que você tenha um entendimento de como é que é a dinâmica do mercado onde o seu produto está inserido. Então,
tem alguns passos que ele... Obrigado, Alexandre. Aproveitando essa tua fala, eu lembro de um caso da Paola, eu não sei se a Paola vai lembrar, logo no início do Exporta, em que ela mandou uma amostra de produtos para um supermercado americano e que ele não girava na prateleira esse produto. E aí teve que sair alguém daqui ou alguém de lá, de contato dela, para poder ir até esse supermercado e saber como esse produto estava localizado na gôndola. E aí o que se percebeu que ele estava localizado na gôndola errada. Então, a partir do momento que foi feita uma ação mais proativa, o produto... Tu pode contar um pouquinho dessa história para a gente, assim, do que tu lembra, Paola? Sim, não, foi uma distribuidora que a gente vende até hoje, mas foi o nosso primeiro cliente. Então, ainda era um pouco inexperiente, a gente vendeu 6 tipos de produtos para eles, e um deles é o patê de palmito, que na verdade é um produto bem diferenciado, sem glúten, sem lactose, então ele tem que estar na gôndola desses produtos mais naturais, mais saudáveis, e eles colocaram do lado do palmito. E, na verdade, embaixo do palmito, então estava mais embaixo, fora da linha dos olhos. E não estava girando. E aí o comprador só me falava, não gira, não compro mais, não vou pagar e tal. E aí a gente foi para os Estados Unidos, eu digo nós porque foi eu e meu pai na época, e fomos lá na loja, que era a principal loja dele de venda, e eu falei, vou fazer degustação. Né? Vou ficar aqui na frente fazendo, vou pegar a avaliação das pessoas que estão passando no mercado, se for negativa, a gente tira o produto e não vende mais. Se for positiva, a gente chega à conclusão que o local de venda é errado. E aí, naquele dia, deve ter ficado umas 5 horas lá. No dia, vendeu todo o estoque que eles tinham no mercado do produto, que tinha mais na distribuição, mas no mercado não tinha. Vendeu todo o estoque e pouquíssimas pessoas falaram mal. É lógico que não agrada todo mundo, né? A gente agradando a maioria já está feliz. Mas, assim, ficou lição de que a gente não conhecia o mercado também não conhecia o nosso produto direito, houve essa falha na comunicação e no fim a gente, querendo não, queimou um pouco o produto porque ficou aquela imagem negativa que aí com o tempo a gente conseguiu recuperar, tal, foi uma ação, mas de não estudar previamente o mercado para saber antes a estratégia ser tomada. Essa foi a primeira lição até que a gente teve, que aí a gente começou realmente a estudar muito mais o que fazer, e hoje a gente conhece praticamente todas as marcas de palmito que estão à venda nos Estados Unidos, qual o país de origem dessas marcas, o preço que elas estão praticando, para eu entender qual é o preço de venda que eu posso trabalhar, onde é que eu posso posicionar o meu produto, quais redes eu devo trabalhar e quais redes eu não devo trabalhar, para que eu não queime a marca, porque depois de cometer um erro assim, de realmente não gostar do produto, é difícil recuperar. Então, a gente fez um estudo muito maior, mas que no fim, graças a Deus, deu certo. Que bom. Eu diria assim, graças a Deus e graças à estratégia de vocês também, né? Porque Deus quer que a gente dê certo, né? Agora a gente também tem que querer, né? Tatiane, aproveitando, eu sei que o SIM, ele promove muitas missões internacionais. E um dos objetivos é realmente sentir o pulso do mercado lá fora. Assim, nessa tua experiência, que tu já tem algum tempo de experiência nessa área, o que tu podia contribuir com a gente sobre essas missões, a importância do empresário realmente fazer um esforço para ir até lá, se a língua realmente é uma barreira impeditiva da negociação, como é que tu vê essa questão, Tatiane? Hoje que eu percebi aqui na nossa fala, inclusive tanto a pergunta do Fernando, é isso, né, da empresa de pão de queijo, também aqui da Paola, e o Alexandre complementou isso, essa questão da promoção comercial é algo bastante importante. No que se refere a alimentos, principalmente, a degustação é o foco. Né? Então, nós já tivemos experiências em feiras, por exemplo, que tivemos degustação de água de coco em determinados mercados que não teve aceitação, em outros muita aceitação. Tivemos até de quindim também, né? Então tapioca, a gente já participou de várias feiras, foi no Japão, teve na Argentina, enfim. Hoje em dia, o que a gente percebe, a ferramenta de promoção comercial por meio de missões empresariais, ou seja, não é uma ação individual e sim casada com outras empresas, há uma troca de experiência entre as empresas. Hoje mesmo tivemos isso na Fiesc, um case de um empresário daqui de Santa Catarina que firmou um contrato de venda com um empresário também de Santa Catarina que não se conheciam. Eles tiveram que ir até uma feira no Panamá, para os dois em uma missão conversarem, um fazia maquinário e o outro precisava da embalagem, ou seja, maquinário para embalagem. Conseguiram ali firmar um contrato de compra e venda.
Há uma troca de experiências entre os participantes da missão, pode ser até diante de concorrentes no mercado interno, né? No mercado externo consegue-se perceber, digamos assim, a reação do potencial consumidor diante do produto que tem à venda. Hoje, nessa linha de missões empresariais, existe um plano de ação setorial, que nós temos um apoio institucional e financeiro da Apex Brasil e da CNI também, da Confederação Nacional da Indústria, onde as federações de indústrias, elas elaboram projetos, os projetos são aprovados e as empresas podem participar dessas iniciativas, como prospecção de mercado, com visitas técnicas em empresas, até mesmo concorrentes, e no caso de alimentos já tivemos com prospecção inclusive em distribuidores, redes de supermercados, enfim, com visitas técnicas em loco para capacitação, com seminários e também com participação como expositores nas feiras. E essa participação como expositores na feira é bastante interessante, porque dentro dessa linha do plano de ação setorial, as empresas muitas vezes, não, eu vou viajar, mas eu vou ter que desembolsar um dinheiro, eu vou ter que gastar com envio de amostras, enfim. Fora isso, tenho que contratar um tradutor ou um intérprete, dependendo do país, então impõe uma série de dificuldades. Porém, diante desse plano de ação setorial, nós conseguimos, com subsídios das duas entidades, elaborar um projeto que o empresário ele tem que pagar, sim, passagem e hospedagem, e o restante, ou seja, tradutor, a cada 10 participantes tem um tradutor gratuitamente, ou seja, subsidiado pelo convênio, né? A parte de acompanhamento técnico em comércio exterior, que é bastante interessante. Nós adequamos antes, tem uma prévia, tem seminários, tem ações para preparar o empresário, né, em tempo hábil, obviamente, para que a gente possa levá-lo à feira de forma preparada, se ele tem interesse em vender, então que ele já leve uma tabela, né, de preço já, que ele saiba formatar essa tabela de preço, então nós preparamos. A Fiesc em si, ela elaborou recentemente, ou melhor, o ano passado, nós temos dentro do portal setorial da indústria um passo a passo de exportação, incluindo essas ferramentas de marketing também, né, de embalagem e também de promoção comercial, no caso de missões internacionais para feiras ou missões prospectivas independentes de qualquer feira. Mas é um termômetro de fato, né, nós conseguimos localizar através dessas ferramentas se o produto está agradando ou desagradando, quem são os meus concorrentes, então é a prospecção de mercado em loco, isso é bastante interessante. E o passo a passo da exportação que existe no portal setorial, que no final vai ser projetado o endereço a vocês, ali que se consegue também identificar, digamos, todas as etapas do processo de uma forma generalizada, obviamente. Tem um mapa térmico que consegue perceber quais são os países que já compram aquele produto, né, e o quanto que compram. E também, dali também já conseguir captar potenciais clientes. Tá? Agora, o Alexandre, a Tatiane aqui falou para a gente várias vezes na fala dela sobre planejamento. Ou seja, não dá para nós imaginarmos ir para o mercado sem ter um planejamento inicial. É isso, né? A escolha do mercado, tendo em vista que o cobertor é curto, né? Ou seja, não se tem recurso para viajar o mundo inteiro, participar em feiras, então é preciso planejamento. E a gente sabe que o PEX está hoje bastante atuante no estado de Santa Catarina. Como é que vocês, lá no projeto do PEX, podem ajudar esse empresário da micro e pequena empresa que deseja iniciar um processo de planejamento da sua exportação? Como é que eles conseguem acessar o PEX hoje? Tem que pagar, não tem que pagar? Está muito caro? Como é que funciona isso, Alexandre? Então, o programa PEX, ele é um programa que vamos dizer assim, ele é patrocinado pela Agência de Promoção das Exportações do Brasil. Ele é um programa que é desenvolvido nacionalmente e a Agência de Promoção faz uma parceria com agentes locais, com instituições locais, e ela chama essa parceria, essas instituições com qual ela faz a parceria, chama de núcleos. E aqui em Santa Catarina a gente tem 4 núcleos de atendimento do programa PEX, né, que é um programa para qualificar empresas para exportação, voltado para micro e pequenas empresas principalmente. E como é que funciona? Hoje a gente tem um núcleo da Grande Florianópolis, que o responsável é o Inaitec, que é um instituto de inovação que tem uma série de ações que ocorre na Palhoça, na Pedra Branca. A empresa que tem interesse, então, de participar do programa PEX, ela pode se inscrever no programa PEX, procurando lá ou pelo Facebook do Inaitec, ou acessando a página da Apex e buscando lá o programa PEX.
ela vai poder ver os outros núcleos que atendem também empresas aqui no estado. A gente tem um núcleo em Chapecó, temos um núcleo em Itajaí e temos um núcleo em Joinville. Então, boa parte do estado está coberta para atendimento às empresas. Basicamente, o que a empresa tem quando acessa esse tipo de programa? Primeiramente, ela tem acesso a um técnico extensionista, que é um especialista em mercado, gestão, comércio exterior. Ele vai até a empresa e consegue fazer um diagnóstico para identificar quais são as atividades, os processos de gestão que estão impactando na questão de melhorias para a internacionalização. Com isso, a empresa tem um feedback de o que ela precisa fazer para implementar melhorias para exportar. Por meio desse diagnóstico, são sugeridas ações para as quais a empresa deveria fazer para implementar um processo adequado de exportação, entre elas o planejamento de internacionalização. É uma das questões que a gente oferece como atendimento, um auxílio demonstrando como fazer um plano de internacionalização, como desenvolver esse plano, como também a gente oferece também como analisar o mercado, identificar para onde exportar, como identificar parceiros, selecionar parceiros internacionais. O programa aqui na região, como também no estado, ele funciona com o atendimento desse técnico, faz o diagnóstico, identifica quais são as ações que têm que ser feitas de melhoria para serem implementadas na empresa. O técnico auxilia isso. O programa dura de 3 a 6 meses, dependendo do engajamento da empresa. E o mais importante, é um programa gratuito. Então, não tem custo para a empresa. Basta a empresa se inscrever, ela vai passar por um processo de seleção, vai ser avaliada se ela tem interesse em exportar em até 2 anos, se ela tem um produto que é exportável ou serviço, e sendo qualificada e selecionada, ela passa a ser atendida. E o compromisso dela e o investimento que ela tem que fazer é ter uma dedicação de uma pessoa dentro da empresa que vai conduzir esse processo. A gente indica que seja alguém que vai estar envolvido no processo de internacionalização da empresa, e o técnico vai interagir com essa pessoa para qualificar ela e preparar para exportar. Então, é simples o acesso ao programa. Depois a gente pode divulgar no site os links também para inscrição, mas é um programa que está atualmente, só aqui na região da Grande Florianópolis, a gente está atendendo 110 empresas, e a gente deve atender 200 empresas aí até abril de 2019. Então ainda tem bastante vaga e tem outras oportunidades nos núcleos de outras partes do estado. Okay. Agora, Douglas, a gente falou muito aqui em planejamento, né? Agora que a gente tem uma série de perguntas de pessoas que querem saber como funcionam os esportes quanto aos impostos para exportação. O David e o Daigon, eles querem saber como é que funcionam os impostos. A gente sabe que depende muito do setor e do produto, principalmente, dos acordos também que o Brasil tem com outros países, acordos unilaterais, bilaterais, acordos de livre comércio, mas como é que funciona de forma geral os impostos para quem deseja exportar, para quem é micro, pequeno empresário que está nos assistindo hoje e que pensa em vender seu produto para outro país? Como é que funciona isso? Como a gente estava falando na pergunta anterior sobre aquela da micro, pequena empresa que queria exportar, né? Na verdade, para exportação a gente tem esse benefício que é a gente, né, pelo CFOP correto, no enquadramento correto fiscal, a gente consegue exportar sem a tributação dos impostos que a gente teria na venda interna. Né? Mas quem que ajuda ele? Ele deve procurar ajuda de quem? SOP? É uma sigla, né, contábil fiscal, CFOP, ela está na nota fiscal de qualquer um que emite hoje. No Brasil a gente tem essa obrigação de emitir nota fiscal. Então, assim, ela tem que procurar a ajuda de um contador para lhe auxiliar na escrita fiscal de como que vai ser essa nota fiscal de exportação. Okay. Né? E aí, com isso, ela vai ter esse benefício dos impostos. Tocou num outro assunto que daí a gente está falando de acordos, né?
E aí os acordos eles estão envolvidos com o imposto, que a gente chama de imposto de importação dos países que vão receber esse produto. Então, sim, num planejamento, né? E por isso que internacionalização é se adaptar. A gente tem que estar sempre se adaptando ao movimento do outro país, ou seja, não adianta eu querer ir para um outro país, né, pensando com a cabeça daqui, né? Porque os meios, as formas são diferentes, né? Passa pela questão da Nato Palm em questão de degustação, né, sabores, quanto na questão burocrática também. Então, quando a gente está indo para um outro país, é importante a gente observar, todo mundo que vai exportar, existe uma nomenclatura, né, que a gente chama de NCM no Brasil, nomenclatura comum do Mercosul. Essa nomenclatura eu chamo ela como DNA do produto, e é através dela que a gente consegue identificar determinados assuntos, como esse, da questão de isenção ou suspensão de um imposto de importação em determinado país onde eu queira entrar. E é o que a gente chama de barreira tarifária. Isso é importante eles saberem também. Por quê? A partir do momento que ele consegue saber que existe um país que tem um acordo com o nosso, ele começa a ter determinado benefício, que é o imposto de importação lá pode ser menor ou até zero. Com isso, o produto dele está ficando mais competitivo naquele país também. Então, é importante também, não é só olhar a tributação dentro do Brasil, né? A questão da exportação, sim, ok, um contador vai ajudá-lo a emitir uma nota fiscal de exportação, ele vai ter o benefício de não ter os impostos na venda. Mas quando ele está entrando num outro país, o produto dele ele é alvo de uma barreira tarifária que a gente chama de imposto de importação. E através da classificação fiscal, que é o NCM, a gente consegue entender se existir um acordo comercial entre esses países, a gente consegue usufruir, por exemplo, de uma redução ou isenção, dependendo do acordo comercial e dependendo do país ao qual ele está querendo entrar. Exato, vai ter também a redução dessa barreira tarifária. Mas olha só, o Carlos Lapa, lá de Joinville, eu estou vendo aqui, ele está perguntando o seguinte: como é que funciona a exportação de produtos artesanais? Segue a mesma regra? Como é que é? Tem algum tipo de isenção diferente, incentivo? Como é que funciona isso? Segue a mesma regra. Na exportação a gente tem a mesma regra para os produtos, né? É claro que a gente falou na primeira pergunta, inclusive do micro e pequeno empresário, dependendo do que é pequena monta, a gente não precisa nem estar habilitado em radar para poder fazer, a gente usa o acesso que é o Exporta Fácil, eles usam um sistema que a gente chama de courier, então a liberação é feita em cima do transporte internacional e até $50 mil, como Exporta Fácil, ele consegue exportar. Podendo ser artesanato, qualquer coisa que seja de pequena monta, né? E assim, agora eu queria fazer uma pergunta para a Tati. Como é que o sistema Fiesc se planeja dentro da sua estrutura para ajudar o empresário da micro e pequena empresa? Tem uma área, tem um departamento lá que ajuda? Tem isenção de algum tipo de... Tem algum benefício? Como é que funciona o empresário para acessar o SIM, por exemplo, né? Falando especificamente do SIM. Então, dentro da Federação das Indústrias existe o Centro Internacional de Negócios, que é o SIM, né? Não só dentro da Fiesc, como eu falei no início, né, aqui do nosso evento, mas também em outras federações existe um Centro Internacional de Negócios, onde lá nós temos, na verdade, várias áreas de atuação. Então, uma delas é voltada para capacitação técnica, gerencial em comércio exterior. Então, isso a gente tem feito com bastante frequência, com parcerias, ou os próprios cursos são ministrados pelos próprios técnicos também do Centro Internacional de Negócios, que tem expertise em determinados assuntos, através de capacitações, seminários também. Então, com bastante frequência recebemos aí comitivas estrangeiras interessadas em conhecer mercado, aqui em Santa Catarina, por exemplo, dia 9, nós estaremos recebendo uma delegação da Suíça, interessado em determinados segmentos aqui do estado, enfim, onde nós vamos fazer um seminário e que já deixa, na verdade, ali uma mensagem ao empresário que é uma capacitação. Então, ele já vai conhecer o perfil do potencial cliente ou do mercado, conhecer aquele mercado, às vezes é um tanto mais complexo. Suíça, nunca pensei na Suíça, eles são interessados nesse produto aqui do Brasil, imagina, nunca pensei nisso. Acontece muito isso aqui, né? Às vezes, por uma questão de facilidade logística, como já aconteceu aqui com a Holanda, nós temos um caso bem prático de uma empresa de Santa Catarina que montou uma estrutura na Holanda para justamente ter o quê? Um acesso ao mercado europeu, né? Diante dessa questão dos acordos comerciais, estavam falando aqui, eu remeti justamente a esse pensamento. Ele não tinha acesso ao mercado europeu porque tinha barreiras tarifárias, porém, ele finaliza o produto lá no mercado europeu e ele consegue exportar para outros países da Europa. Porque com a agregação de valor ao produto, ele consegue benefício fiscal da União Europeia.
na Holanda. E ele consegue exportar com esse benefício, ou seja, ele tem um apelo de venda para o importador europeu de outro país, sem ser a Holanda, né? Eu consigo vender meu produto é de origem brasileira, não 100%, porque teve agregação de valor, mas, de qualquer forma, com isenção de impostos, ou seja, tem um diferencial aí no preço final do produto, né? Então, tem um argumento de venda. Agora, sim, desculpa te cortar, a gente tem uma pessoa aqui que quer saber, a Nidiane, ela sabe quais são feiras e eventos que a Fiesc apoia do setor da cachaça, para exportação de cachaça. Seria na parte de alimentos e bebidas. Nós temos um calendário de diversas feiras. Este ano, inclusive, nós estamos aí, tem uma no radar, que é a Cial, né? Então, no Canadá esse ano, né? A Cial, na verdade, de Paris. De Paris. Na Europa, né? E a cachaça, de fato, na Europa tem bastante aceitação. Porque a Cial está acontecendo agora, nesse mês, e no Canadá também. Tem Cial Mercosul, Cial Canadá, né? Tem Cial China também. Quer dizer, mas a Fiesc tem uma missão para a França. Em outubro, para a França, então, dentro dessa linha. A gente também promove, além de missões internacionais, rodadas de negócios, ou seja, rodadas com potenciais compradores aqui em Santa Catarina ou até em outros estados também a gente trabalha dessa forma, mas aqui nós temos também programadas rodadas de negócios no setor de alimentos. Então, nós determinamos na verdade, localizamos uma cidade específica, um município, enfim, uma estrutura física de um parceiro local e realizamos uma rodada de negócios com compradores externos para determinados tipos de produto, no caso de alimentos e bebidas, já temos no nosso radar também. Eu sugiro, aqui o final vai ser projetado o endereço do portal setorial da indústria e o botão do esporte agora. Neste botão nós temos ali o calendário de eventos, eu sugiro que acesse. Do caso contrário, também ficam os nossos contatos, a gente pode depois encaminhar por e-mail também as informações ou até convidar para uma visita à Fiesc ou recorrer até à empresa. Do Centro Internacional de Negócios, ainda além da capacitação, a gente trabalha com a parte de inteligência comercial, ou seja, direcionamentos de mercado, orientação para isso. Também trabalhamos com a parte de assessoria em negociações internacionais, no caso dos acordos internacionais, se a empresa tem interesse, eu quero saber se o meu produto ele tem algum benefício fiscal no país tal. Então, nós conseguimos ali fazer uma prévia classificação, claro que o importante é ter a classificação elaborada pela Receita Federal, né? Então, nós conseguimos fazer uma pré-classificação e identificar se de fato tem benefício fiscal ou não naquele país. Além disso, a gente trabalha também nessa linha da promoção comercial, como eu já comentei aqui, né? Então, ficamos bem à disposição de todos. Hoje, a gente tem trabalhado muito dentro de uma linha, de uma agenda internacional da indústria, que foi elaborada recentemente, lançada pela CNI, onde tem alguns temas, digamos assim, que são essenciais no processo e para facilitar, porque pela experiência que a gente já teve, né, do passado de um processo de exportação para o que nós temos hoje, para quem já tem assim um histórico de comércio exterior, nós estamos muito bem. Né, em termos de burocracia, nós evoluímos muito nesse processo. Só que mesmo assim o governo já instituiu e a indústria também já colocou isso em pesquisas, ou seja, nós precisamos trabalhar o tema facilitação de comércio. Isso está sendo trabalhado. Hoje nós temos a parte de certificação de origem, né, que opera nessa parte dos acordos comerciais de forma eletrônica, ou seja, tentar tirar o papel, né, do processo. Trabalhamos hoje a própria Receita Federal com o Ministério do Desenvolvimento, o Portal Único de Comércio Exterior, ou seja, que a partir do dia 2, né, então já tem uma facilitação de 2 de julho, não especifiquei o mês, já tem uma facilitação para o empresário exportador, né, então onde ele consegue dessa forma fazer o quê? Tentar numa única janela, né, que são poucos países que têm essa facilidade, e o Brasil se destaca por isso, tentar numa única janela ali acessar e inserir os dados do processo dele de exportação. Né? Então, a gente inclusive tem um seminário agora sobre o Portal Único de Comércio Exterior, que vai acontecer ainda no mês de maio, na cidade de Rio do Sul, aqui em Santa Catarina, mas ele está aberto ao Estado como um todo. Legal. Agora, assim, aproveitando, Douglas, aproveitando a deixa da Tatiane, vendemos o produto. E agora, tem uma pessoa aqui, um espectador, que quer saber como funciona a questão do pagamento. Né? Ele está perguntando assim, se é necessário, obrigatório, fechar o câmbio com o cliente, ou se ele pode depositar automaticamente o dinheiro na conta. Como é que funciona essa transferência, assim, Douglas? Tu pode dar uma geral para a gente? A forma de pagamento, na verdade, depende muito do que foi negociado, do que foi acordado, né, previamente com o cliente lá fora. Logicamente, como a gente está exportando, a gente está vendendo, a gente bota as nossas condições, a gente impõe as nossas condições. Tem determinados mercados, né, que a gente ainda se sente um pouco não tão maduros e a gente querendo fechar um negócio, a gente acaba querendo dar muito prazo, e isso a gente tem que tomar cuidado, né? Se a gente vê outros mercados que são grandes fornecedores, eles pedem pelo menos valores antecipados, tá?
Bom, de qualquer maneira, dentro do comércio exterior brasileiro, agora falando de normatização, então, né, um dos órgãos é o Banco Central, né, que faz esse controle cambial. E o que a gente tem que fazer, a gente tem que procurar uma instituição autorizada que opera em câmbio para poder fechar um contrato de câmbio. É a maneira que a gente tem de receber. É uma das maneiras, a maneira legal de receber esse pagamento. Mas, de novo, vai depender da forma como ele negociou. Ele vai cobrar antecipado, vai comprar à vista, a prazo. E aí, logicamente, o banco vai exigir algumas documentações internacionais que exigem, que a gente precisa no âmbito de uma negociação, que é, por exemplo, a Commercial Invoice, ou fatura comercial, né? Para que a gente possa fechar um contrato de câmbio. Mas a via normal é procurar uma instituição autorizada pelo Banco Central a operar em câmbio, para que possa receber moeda estrangeira. O Banco do Brasil, no caso? No caso, todos os bancos privados hoje eles atuam. Eu acredito que, eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas eu acredito que aquelas que são cooperativas, eu acho que não sei se todas, mas eu acredito que não. Mas os bancos privados, né, seja ele público ou comercial, ele opera. Assim como as casas de câmbio também, que são autorizadas. Então aí, né, pode citar várias aí, até às vezes no próprio shopping tu encontra uma delas, né? Pode também fechar contrato de câmbio, ou seja, receber moeda estrangeira que no final do dia vai ser convertida em reais para você, porque o que fica para você é reais, né? E essa parte da moeda estrangeira vai para o Banco Central, para as reservas internacionais, no caso. Agora, o Alexandre, aqui a gente está quase encerrando, finalizando a nossa transmissão, mas tem uns minutinhos ainda. E a gente tem aqui a Melissa, o Rafael, eles estão perguntando sobre exportação de serviços. Né? O Rafael, a Melissa mais na área de serviços digitais, design web, gestão de redes sociais. E o Rafael, ele disse que ele promove eventos, ele faz trabalho em eventos e ele tem interesse em fazer em eventos em outros países. Como é que isso funciona? Ele está perguntando se é difícil conseguir informações sobre o tema. Então, podia falar para nós um pouquinho sobre essa questão? Ok, a exportação de serviços, ela tem algumas particularidades, mas geralmente ela envolve também alguma entrega, né? Não é um bem físico, geralmente, o serviço é um bem tangível. Então a gente tem que considerar que tipo de entrega que vai ser oferecida, se vai, aonde essa entrega vai ocorrer, né, onde vai ser realizada a prestação de serviço, né, se é uma organização de eventos, vai ocorrer no país, em outro país, se vai ser um serviço de marketing digital, ele vai ser feito aqui, vai ser enviado. O importante citar é que existe uma regulamentação também para isso, como também a exportação de produtos. Hoje em dia, todo esse tipo de procedimento, ele é registrado num sistema que chama Ciscoserve, que é o sistema que existe um similar, que é o Siscomex, né, que é o que registra a exportação de mercadorias. O Ciscoserve registra essas operações de exportação de serviços. Então, é importante entender quais são as exigências, os procedimentos, como que isso tem que ser feito. No caso da exportação de serviços, de marketing digital, outros serviços, existem algumas questões que a gente também tem que entender e se fazer ser visto para ser lembrado e para ser comprado. Então, hoje em dia existe muita oferta de produtos, existem marketplaces especializados nisso, apps hoje, por exemplo, que você pode ofertar os serviços de marketing digital, fazer logomarca, catálogo. Você pode contratar isso por um app, por exemplo, a gente pode citar um que é o Fiverr, né, que é um tipo de app que se oferece esse tipo de serviço. Então, se você quer entrar nesse mercado, você tem que entender quais são as ofertas disponíveis, quais são os tipos de serviço, qual é a natureza da tua operação, onde é que ela vai ser realizada, como registrar. E aí, para entender um pouco mais disso, o próprio PayEx, ele realiza uma série de workshops que são gratuitos, são abertos às empresas, né? Eles são realizados nas áreas de atuação dos núcleos PayEx. Esse, no caso do núcleo que o Inaitec faz a coordenação, a gente faz muitos eventos na Pedra Branca, no Impact Hub da Pedra Branca, onde a gente realiza workshop. Tem um workshop de exportação de serviços, que a gente dá as dicas, demonstra como é que é, e tem um workshop que a gente está promovendo, que vai acontecer agora em junho, que é de Ciscoserve. Então, quais são os procedimentos, como é que se opera. É uma das formas de obter acesso a isso, ficar sabendo como que
como que se participa, como se faz o procedimento e como se evolui nesse processo. Agora, aqui eu tenho também uma pergunta do Humberto, ele está perguntando, e a exportação de produtos agrícolas, tais como mel, própolis? O mel é alimento, né? Própolis também, então segue a regra também de alimentos, dependendo do mercado, Humberto. Você tem algumas regras de entrada, barreiras de entrada, que não existem em outros mercados. Então, você tem que buscar ajuda ou na Fiesc, ou junto com a Apex, ou o Sebrae também tem um programa de internacionalização de negócios, que é o Exporta ECC, e você pode se dirigir, se você é de Santa Catarina, a qualquer agência do Sebrae e fazer a sua pergunta, agenda com o nosso pessoal de campo, que eles vão ter alguém especializado certamente para te atender, tá legal? E a gente tem muita pergunta aqui também sobre o setor da madeira, muita gente perguntando, querendo exportar pinos, como é que funciona o setor da madeira. Bom, de forma geral, Douglas, você que já está há muito tempo nessa área, já trabalhou, já teve uma trading, já teve uma comercial importadora, exportadora, a madeira, como é que é? Ela é fácil, não é fácil? Tem que ter certificação? Como é que funciona isso? Rapidinho, porque nosso tempo está esgotando. Com relação à madeira, na verdade, se a gente for entrar no campo da liberação em si, se a gente pegar o link que o Siscoserve para fazer uma liberação, uma exportação, a gente precisa do Siscomex para liberar os produtos. Que ainda falando sobre o portal único de exportação, na verdade é porque hoje, ao invés de a gente fazer várias declarações, a gente faz uma só, que é a declaração única de exportação. Ficou muito fácil, eles diminuíram muitas informações, que eram até repetidas, né? E aí, quando a gente entra nesse ambiente, existe o que a gente chama de órgãos anuentes, que são os órgãos que dão proteção para uma parte mais específica do produto. Então, quando a gente está falando de madeira, dependendo do tipo de madeira, sim, a gente precisa ter um registro num órgão anuente que se chama IBAMA, né? Então, quando for madeira, tem que tomar muito cuidado, né? Mesmo que seja de reflorestamento. Também. Então, mesmo que seja. Também. Inclusive, até mesmo quando está liberando uma carga no porto, para vocês terem uma ideia, uma caixa de madeira, ela precisa ser inspecionada pelo IBAMA. Dependendo para onde vai, precisa ter uma certificação. Então, sim, quando é madeira, existe um órgão anuente, que lembra da NCM, nomenclatura comum do Mercosul, também consta isso na nossa nota fiscal, né? São um conjunto de 8 dígitos. Ele vai dizer para você se o seu produto tem ou não anuência do IBAMA, por exemplo, ou de qualquer outro órgão anuente para que você possa fazer. Então, assim, eu considero muito importante quando o cara quer exportar, não falando agora comercialmente, falando da parte burocrática, da parte de liberação, que tu vai ser obrigado a fazer isso, vai ser obrigado a tirar isso do país, e o grande gargalo é a aduana, é a liberação. O NCM, sem dúvida nenhuma, é a primeira coisa a se consultar. O NCM. Ok, a gente tem um recado aqui do Bruno Marques, ele está dizendo o seguinte: Santa Catarina só me dá orgulho. Fiesc está de parabéns, estou curtindo pra caramba essa webinar. Bruno, a gente também está curtindo pra caramba essa webinar, tá? Eu gostaria de, então, finalizando a nossa webinar, porque a gente já tem 1 hora de transmissão, agradecer a todos os nossos convidados, né, em especial o Alexandre, né, que também fez um esforço para estar aqui conosco, a Paola, eu sei o quanto é difícil sair da empresa lá, Paola, para poder vir para cá, atravessar a ponte, chegar em Floripa, tirou a tarde para isso, então sucesso para ti, ela é a nossa empresária de sucesso aqui, como tantos outros empresários que passaram pelo Sebrae nos programas de exportação, de internacionalização, também que passaram pela Fiesc, ou que passaram pela Apex. Agradecer a Tatiane, dizer que essa parceria nossa com a Fiesc, ela é uma parceria que não é de hoje, esse trabalho em conjunto e o cuidado que a gente tem de não sobrepor ações e atividades, e sim fazer com que o recurso, tanto da Apex, via PayEx, quanto da Fiesc, seja do SIM ou dos outros departamentos lá dentro, quanto do Sebrae, eles somem esforços para que o empresário da micro e pequena empresa, ele possa ter, então, essas instituições alinhadas à sua necessidade. E também agradecer ao nosso colega Douglas, o meu xará aqui, que também gentilmente está participando conosco dessa webinar. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que o Sebrae de Santa Catarina está à disposição para que vocês possam ir até lá, tirar as suas dúvidas e também encaminhar soluções dos seus projetos das suas empresas, seja o projeto de internacionalização, seja o projeto de ganho de competitividade, aumento de faturamento, especialização na área de gestão. Então o Sebrae atua em várias frentes e nós estamos aí
com escritórios espalhados no estado de Santa Catarina todo. Infelizmente, eu não consegui responder a todos, mas à medida que a gente conseguir, durante essa semana, eu vou encaminhando para os nossos palestrantes aqui, para os nossos convidados, e eles seguramente a gente vai dar uma resposta a todos. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos, obrigado por terem ficado conosco e até uma próxima oportunidade. Até mais.